Amém. Deus é bom. Amém? Olha, eu quero dizer antes de mais que foi um tempo abençoado, este tempo de descanso, e eu já estava pronto para ir outra vez. Vocês podem não acreditar, mas já estou pronto para ir de férias outra vez. Amado? Já estou pronto. Mas Deus é tão bom, amém? Voltar à casa de Deus e estar convosco ao fim de tanto tempo. Ao fim destes dias, deixa-me ver se eu encontro aqui a minha cábula. Desculpem, isto fechou-se. Ok, aqui está. E como eu estava a dizer, foi um tempo muito bom ali em Portugal, apanhámos muito calor, deu para descansar um pouco, deu para passear um pouco e estamos de volta, amém, para mais uma jornada. Amém. Antes de mais eu quero anunciar que para a semana vamos ter batismos, depois no final já daremos mais instruções, mas vamos ter batismos, amém. É tão bom quando nós podemos ver pessoas a nascer de novo, porque ao fim e ao cabo o verdadeiro movimento, nossa verdadeira decisão em que nós consumamos, em que Deus é Senhor e Rei da nossa vida, quando nós somos batizados. Amém? Quando nós decidimos mesmo morrer para a velha vida e nascer um novo homem. Já vimos tantos exemplos de pessoas que foram batizadas e naquele dia foram curadas. Pessoas que foram batizadas e naquele dia foram libertas. Porque realmente o experimentar este momento de morrermos para a nossa velha vida, para o nosso velho homem e nascer para uma pessoa transformada em Jesus. Amém? Então, para a semana nós vamos ter batismos e convidem pessoas, toda a gente, para vir ver os batismos, assistir ao culto, e depois vamos fazer os batismos, vai ser na outra sala, mas vamos ter a honra de partilhar este momento feliz com quem vai ser batizado. Amém? E é tão bom. Quem é batizado que pode dizer que é mau? Não é mau, não? Amém. Ser batizado é uma bênção. Amém? É um momento único na nossa vida. Amém. Eu queria falar com vocês. Eu sei que vocês há muito tempo que não me ouvem. Devem estar com saudades. Não é, João? Devem estar com saudades de me ouvir. Amém? Mas queria partilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. E é algo que neste tempo onde nós estamos a ter vamos pôr assim, recomeço depois desta paragem de férias, foi algo que Deus colocou para que nós possamos viver uma vida abundante. Amém? Algumas coisas que nós muitas vezes nos esquecemos, que são princípios muitas vezes básicos, muitas vezes que nós os sabemos de cor, mas nos esquecemos porque muitas vezes são decisões e nem sempre elas são fáceis de tomar. Amém? Então aquilo que eu queria falar com vocês é: viva a abundância de Deus na tua vida. Amém? E eu queria trazer um texto que é bastante conhecido, que diz assim, 1 de Reis 17, 7 a 18. Diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou
e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Até aqui. Amém? Muitos de nós conhecemos bem esta passagem da viúva de Sarepta, mas eu queria dar-vos algum contexto sobre aquilo que estava a acontecer. Estávamos a viver num momento em que o rei Acabe, que era o rei de Israel, ele tinha casado com uma mulher chamada Jezabel. No tempo desta união, o povo de Israel ele foi se afastando de Deus e foi começando a adorar um Deus que esta mulher tinha trazido desde o seu povo, da sua infância, e eles se encantaram por ele. Esse Deus se chamava Baal. Este Deus ele era um Deus cananeu e era conhecido como o Deus da tempestade. E este povo de Israel, naquele tempo, ele foi se chegando perto desse Deus, ele foi começando a adorar esse Deus. E nós, na nossa vida, muitas vezes, nós casamos, entre parênteses, com coisas que nos fazem adorar, como fez Acabe. Sabem, muitas vezes nós casamos com circunstâncias na nossa vida em que elas nos levam a uma atitude de idolatria. Nós podemos, por exemplo, às vezes, quando eu digo casar, é no sentido figurado, claro, mas muitas vezes nós casamos com o nosso trabalho e nós começamos a idolatrar o nosso trabalho. Muitas vezes nós casamos com a nossa família, com o nosso dinheiro, com as circunstâncias em que nós temos e começamos a idolatrar tudo isso, porque idolatrar não se limita apenas a idolatrar ou seguir uma imagem de escultura, mas também idolatrar é tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida em que deixamos de ter Deus em primeiro lugar e colocamos essas coisas. Nós podemos idolatrar os nossos filhos. Sabem? Nós podemos amar os nossos filhos, porque são nossos filhos, mas também nós podemos idolatrá-los. Às vezes criamos circunstâncias na nossa vida em que os deixamos de amar para começar a idolatrá-los. Quando? Quando nós colocamos os nossos filhos à frente do nosso Deus, em primeiro lugar. Então tudo aquilo que nos tira a primazia, o reinado de Deus da nossa vida, nós idolatramos. Nós passamos à frente. Sabe? Então, nós muitas vezes criticamos algumas religiões, algumas vertentes em que eles são os idólatras porque adoram imagens de escultura, adoram santos, mas nós muitas vezes agimos como eles. Quando? Quando deixamos de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando idolatramos o nosso trabalho. Amém? Ora, então o povo, ele estava a passar por uma fase de idolatria muito forte, em que ele estava a adorar este Deus de Baal, e por causa disso, Deus falou a Elias e ele decretou que haveria fome, haveria seca naquele tempo. E esse tempo de seca ele durou 3 anos e meio. Amém? Então, se nós pensarmos num tempo de seca, esse tempo de seca não era somente para o povo de Israel, mas também para Elias. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que Deus vai fazer, ouvimos as circunstâncias que Deus coloca no povo e achamos que Deus nos vai livrar dela, porque nós somos talvez mais santos que eles. Mas sabem, quando Deus ele diz alguma coisa, ele faz, nós também estamos nessas circunstâncias. E nós podemos ter o exemplo da pandemia. Nós vivemos uma pandemia há pouco tempo. Quem é que não viveu na pandemia? Quem é que dizia, eu sou cristão e não vivi na pandemia? Todos vivemos na pandemia. Não foi só os incrédulos que viveram na pandemia. Não foi só os de outras religiões que viveram na pandemia. Não foram só os ateus. Todos nós vivemos na pandemia. Então, quando Deus cria alguma circunstância, nós estamos nessa circunstância. Nós temos que viver nessa circunstância. Porque a circunstância não nos afasta. Nós não somos afastados daquilo que acontece na Terra. Amém? Nós muitas vezes temos uma mentalidade escapista, é assim que se diz, em que nós pensamos em que tudo o que Deus vai fazer,
nós vamos ser tirados. Não sei se às vezes pensamos que Deus nos vai colocar numa gruta à espera que as coisas aconteçam todas para que nós não possamos vivê-las. Mas nós vamos viver as coisas. Não é? Porque nós vivemos neste mundo. Nós vivemos nesta terra. Não é? Felizmente, nós ainda estamos aqui. Não é? Então, com circunstâncias boas, com circunstâncias menos boas, nós temos que aprender que nós vamos viver essas circunstâncias. E Elias, ele estava a viver essa circunstância também. Não é? Elias, ele estava a viver um tempo de seca. Elias, ele estava a viver um tempo de fome. Porque aquilo que Deus tinha decretado, Elias, ele não deixou de estar ali. Amém? Então, quando nós vivemos estas circunstâncias, nós temos que perceber que Deus, ele vai cuidar de nós. Amém? E assim como ele estava a cuidar de Elias, ele vai cuidar de nós. E nós temos que viver tempos em que, quando Deus cuida de nós, nós aprendemos a viver a abundância de Deus em nós. Amém? Eu queria ver 3 coisas que são importantes para que nós possamos viver esta abundância de Deus. Amém? Em primeiro lugar, a obediência leva-te a viver a abundância de Deus. E diz assim no versículo 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém? Nós vemos aqui uma situação assim um pouco dramática. Elias, ele estava com fome. Elias, ele estava com sede. E ainda mais, Jezabel naquele tempo tinha mandado matar Elias. Porquê? Porque Elias tinha desafiado os profetas de Baal para que eles pudessem, Baal pudesse fazer alguns milagres, algumas coisas e não conseguiram. Então, Jezabel, furiosa, ela mandou matar Elias. Então Elias, apesar de ter fome e sede, ainda queria que o matasse, ainda esperava ser morto. Porquê? Porque Jezabel o tinha mandado fazer. E se nós lermos no versículo 1 a 7, neste mesmo capítulo, nós vemos que Elias, ele estava a ser sustentado por Deus de uma forma milagrosa. Deus mandava corvos para dar de comer a Elias. Deus mandava corvos para matar a sede a Elias. Amém? E a pergunta que eu faço é assim, será que Elias não estava bem assim? Quem gostaria, num tempo de fome e sede, que os corvos viessem dar-lhe de comer? Eles traziam comida e Elias comia. Não estava bem? Estava bem. Apesar das circunstâncias, Elias estava a ser sustentado por Deus. Ele estava bem. Então a pergunta é, se estava bem, porquê é que foi mal? Porquê é que foi para outro sítio? Não é? Se nós estamos bem, porquê é que nós vamos mudar de sítio? Então, Deus mandou Elias ir para Sarepta. É importante nós percebermos que Sarepta era um lugar difícil. Sarepta era o lugar de nascimento de Jezabel. Então era um lugar onde havia idolatria ao Deus de Baal igual. Era um lugar onde Jezabel poderia até incluso estar mais cerca de Elias, porque Jezabel não sabia onde estava Elias naquele tempo em que ele estava no deserto. Mas Elias saiu daquele lugar e foi para Sarepta. Outra coisa que Elias foi ter com uma viúva. Se nós virmos em Lucas 4:25, diz assim, Jesus falando no templo, diz assim, por certo, haviam muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias. Havia muitas viúvas necessitadas no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado para nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou seja, nós podemos pensar, mesmo que nós víssemos Elias a ir ter com uma viúva para que ela lhe pudesse ajudar, para que ela lhe desse sustento, nós podemos ver que Jesus está dizendo, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi para a pior delas todas. Foi para uma que não era em Israel, que era em Sarepta,
Ainda por cima era uma viúva que não acreditava em Deus. Acreditava nos deuses daquela terra. Amém? Então a coisa não podia piorar. Sabes? E nós muitas vezes gostamos muito de questionar Deus. Nós gostamos muito de questionar Deus. Principalmente quando as coisas não nos correm bem. Nós gostamos muito de questionar, pôr dúvidas naquilo que Deus faz, perguntar a Deus, mas porquê? Eu não fiz nada de errado, eu sou tão boa pessoa, não é? Nós fazemos isso. Eu nunca fiz mal a ninguém, porquê é que isto me aconteceu? Eu não mereço, não é? Nós questionamos Deus. E muitas vezes nós questionamos Deus porque nós não sabemos as razões pela qual nós passamos as coisas. Amém? Então, havia duas razões que eu posso encontrar para que Deus tirasse Elias do deserto e o colocasse em Sarepta. Primeira razão, e isto Deus faz connosco, a primeira razão é para nos tirar da zona do conforto. Sabem? Elias estava muito confortável. Elias tinha os corvos que os ia alimentar. Elias tinha alguém que o cuidava em todo o tempo. E muitas vezes nós estamos assim. Quando nós estamos confortáveis, quando o mar está calmo, nós temos a nossa vidinha tranquila, nós temos o nosso bem-estar. Sabem, quando nós entramos nesse estado, nós temos que sair da zona de conforto. Sabem? Porque quando nós saímos da zona de conforto, nós reagimos. Quando nós saímos da zona de conforto, nós fazemos algo. Agora, quando estamos na zona de conforto, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a primeira razão que Deus nos tira do lugar onde nós estamos para colocar no outro lugar é para nos tirar da zona de conforto. E isso é um desafio. Porque quando nós saímos da zona de conforto, nós enfrentamos novos desafios. Quando nós saímos da zona de conforto, nós enfrentamos novas coisas. E muitas vezes coisas que nós não conhecemos. Não estamos à espera. Quando nós viemos para este país, quem é que sabia o que é que estava à espera? Nós não sabíamos. Mas nós viemos. Deus nos tirou do lugar onde nós estávamos. Amém? E quando chegámos aqui foi um redescobrir das coisas novas. Cultura nova, clima novo. Em Portugal, grande sol. No Brasil, grande sol. Boas praias. Aqui, grande chuva. Não é? Grande frio. Não é? Tudo isso para nós, que vivemos num país diferente, tudo isso é novo. Nova cultura, nova língua, mas nós saímos dessa zona de conforto, no lugar onde nós estávamos, e nos conseguimos adaptar. Amém? Então Deus faz com que nós saímos da zona de conforto. Amém? Em segundo lugar, a razão que Deus nos tira do lugar é porque existe um propósito para o qual Deus nos envia. Amém? Amém? Nós temos que entender que em tudo aquilo que acontece na nossa vida há um propósito. Amém? Quando obedecemos aquilo que Deus Ele faz para nos tirar do lugar, nós temos que entender que nós vamos para outro lugar porque há um propósito. Amém? E nós temos que entender qual é esse propósito. Nós temos que entender porque é que nós estamos neste país. Amém? Nós temos que entender. Amém? Se nós estamos na nossa zona de conforto, nós nunca vamos descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Se nós estamos confortáveis na nossa casa, na nossa maneira de estar, na nossa vida, com a nossa famíliazinha, o nosso bem-estar tranquilo, nós nunca vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E vamos apenas ser mais uns. Amém? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós seja especial. Cada um de nós cumprindo o propósito que Deus tem para a vida dele. Amém? Então Deus nos tira da nossa zona de conforto. Nos tira da terra onde nós estamos a ser alimentados. Para que nós possamos perceber o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabem? 1 Samuel 15:22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer
em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor que sacrifício. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Sabem? Deus tinha mandado Saul matar o rei Agag, que era um rei amalequita, que era um rei que era mau, e nós sabemos que naquele tempo o povo de Israel estava em guerra com os amalequitas, e Deus disse a Saul, vai e mata tudo. Não deixes nada. Não deixes o rei, não deixes mulher, não deixes animais, não deixes crianças, nada. Mata tudo. E sabem, Saul, ele achou uma forma, não sei se pode considerar inteligente, mas ele achou uma forma de achar que é santo a mais. Então ele guardou algumas coisas. Poupou a vida do rei Agag e ele poupou os animais. E quando Samuel foi ter com Saul, porque Deus lhe disse que ele não tinha matado todos os animais e o rei e todas as coisas, ele perguntou, o que é que tu fizeste? E Saul veio santo, como muitas vezes nós fazemos, santos. Né? Não, eu guardei uns carneiros gordos para te fazer sacrifício. Eu guardei uns carneirinhos, agora vamos fazer um holocausto para que o cheiro chegue. E aqui está a dizer, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Caso Deus quer o teu sacrifício para alguma coisa mais que a tua obediência? Sabem, Deus não quer o nosso sacrifício. Deus quer a nossa obediência. Deus quer que nós possamos obedecer. Quando Deus nos tira de um lugar, nós vamos. Obediência. Obediência, obedecer a Deus. Nós podemos até dizer, Deus está aqui, o meu sacrifício está aqui. Deus não quer isso. Tu até o podes fazer, mas se não obedeceres a Deus, Deus não vai levar em conta aquilo que é o teu sacrifício. Amém? Então, obediência. Ele leva-te a viver a abundância em Deus. Obediência. E Elias, ele obedeceu à voz de Deus. Amém? Em segundo lugar, confiança. Leva-te a viver a abundância de Deus. E diz assim no versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ele ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Sabem? Elias, ele devia estar muito, muito mal da cabeça. Só pode. Ele só pode, devia estar louco. Porquê? Porque eles estavam a viver fome, eles estavam a viver sede, né? Porque era um tempo de seca. Né? E ele chegou ao pé de uma viúva, uma senhora, que era viúva, que não tinha marido, que tinha um filho, e pediu-lhe de beber. Não tinha água, não tinha comer, porque diz que a Bíblia diz que ela estava a colher 2 gravetos. E a Bíblia diz que ela estava a colher 2 gravetos para comer ela e o filho e morrerem. Então Elias chegou e pediu o que ela não tinha. Ele pediu o que ela não tinha. Como é que alguém vai pedir a alguém uma coisa que ele não tem? Mesmo porque esta mulher, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Aquilo talvez fosse a última refeição dela. Né? Porque diz no versículo 12, diz, mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo estes 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Então como é que Elias ele vai pedir algo que esta mulher não tem? Não só ela não tinha nada, como ela não acreditava em Deus.
Porquê? Porque diz no versículo: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Não era o Deus dela, era o teu Deus. Que não tenho nada. Então esta mulher, ela não tinha solução. Pela lógica, pela sua mente, ela não tinha solução para o seu problema. Mas Elias continuava-lhe a pedir comida. Sabes, muitas vezes nós agimos assim como esta viúva. Sabe, a diferença é que muitas vezes nós cristãos, nós dizemos que conhecemos a Deus. Mas será que o conhecemos? Sabe, muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus. Mas será que confiamos? Sabe, uma coisa é aquilo que nós falamos, outra coisa é aquilo que nós vivemos. Uma coisa é aquilo que nós pregamos, outra coisa é aquilo que nós demonstramos às pessoas para que elas possam reconhecer a fidelidade de Deus em nós. Amém? Aquilo que Deus te dá, por muito pouco que seja, Ele pode transformar em abundância. Esta mulher não tinha nada. Ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e 2 gravetos. Mas sabe, aquilo que Deus fez foi transformar o pouquinho que ela tem em abundância. Amém? Então não consideremos pouco aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes nós chegamos ao final do mês e dizemos assim: este dinheirito do meu trabalho é tão pouco, não dá para nada. E desvalorizamos. Mas esse salário, por pouco que seja, foi Deus que te deu. Então não o desvalorizes. Dá valor àquilo que Deus te dá. Teu pão, tua comida, é Deus que te dá. O trabalho para tu comprares a tua comida é Deus que te dá. Eu tinha que ter um trabalho melhor. É verdade. Tu podias ter um trabalho melhor. Mas aquilo que tu tens foi Deus que te deu. Valoriza-o. Amém? Porque Deus vai multiplicar. Porque Deus vai fazer. Amém? É melhor ter aquele pouquinho do que não ter nenhum. Amém? Às vezes vemos pessoas a passar necessidades porque não encontram. E às vezes nós queixamos do pouco que temos. Nós somos mesmo insatisfeitos. Nunca estamos contentes com nada. Não é? Nós somos, o ser humano é assim. Nunca está contente com nada. Se tem muito, tem muito. Se tem pouco, tem pouco. Se não tem nada, não tem nada. Não é? E nós queixamos muito. Então vamos valorizar o pouco que Deus nos dá. Amém? Porque Deus, Ele vai fazer crescer. Ele vai acrescentar. Amém? Mas para isso é necessário que nós tenhamos a confiança inteira naquele que é o nosso Deus. Confiar naquele em que nós queremos. Amém? Outra coisa que acontece é que nós muitas vezes não ouvimos tudo aquilo que Deus nos diz. No versículo 11 diz assim: enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Por favor, traga também um pedaço de pão. Vocês reparem, e nós fazemos isso muitas vezes. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas só ouvimos um pouquinho daquilo que Ele tem para dizer. Esta mulher, Elias estava a falar com ela, e diz aqui, enquanto ela ia, porque ele pediu-lhe água, enquanto ela ia buscar água, ele gritou: traz também um pedaço de pão. Nós fazemos assim com Deus. Já repararam que muitas vezes Deus quer que nós estejamos ali tempo a ouvir a voz de Deus, Deus a falar connosco, Deus a demonstrar o seu coração. E nós, quando vamos a meio, nós já vamos embora porque temos pressa, porque não temos tempo. Sabe, muitas vezes na nossa vida as coisas não acontecem e não correm tão bem porque nós não temos tempo para ouvir a voz de tudo aquilo que Ele nos tem para dizer. Nós ouvimos só um pouquinho. Nós ouvimos só uma parte. Nós ouvimos às vezes só aquilo que nos interessa. Amém? Mas é importante nós percebermos que a agitação da nossa vida não nos pode deixar de ter tempo para ouvir a voz de Deus. Então, esta mulher já ia. Nós, às vezes, nós temos muito... os nossos filhos, às vezes, fazem isso connosco. Né? Nós estamos a falar
Nós temos filhos, não é, João? Não é? Nós estamos a falar e eles já estão a sair da porta. Nem ouvem metade das coisas. Não é? Isso às vezes acontece, às vezes agora já não tanto, mas antigamente acontecia quando eu mandava os meus às compras. Depois quando chegavam tinham que ir outra vez. Não é? Só ouviram metade. Não acontece isso com vocês. Não acontece. Acontece só comigo. Amém? É só comigo. Não é? Pois não, Gardene? Acontece também. Até o Mário faz isso. Eu sei que ele faz, só ouve metade. Amém? Mas vamos ter tempo. Deus não fala no meio da nossa agitação. Deus fala no meio da nossa tranquilidade. Amém? Vamos aprender a ter tempo para ouvir a voz de Deus. Ouvir tudo aquilo que Ele tem para dizer. Amém? Provérbios 3,5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Amém? Nós somos peritos a querer ajudar Deus. Amém? Nós somos peritos a querer ajudar a Deus. Quando nós temos um problema, a primeira coisa, e isso já acontece comigo às vezes, eu não minto. Acontece comigo. Muitas vezes, quando eu tenho um problema, em vez de eu chegar aos pés de Deus, ver qual é a vontade de Deus para aquilo, eu começo a magicar na minha cabeça o que é que eu vou fazer. Começo a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Fazer isto, fazer aquilo, se eu tirar daqui, puser ali, fazer o outro. E Deus só quer que nós dizemos, calma, escuta aquilo que eu tenho para te dizer. Escuta aquilo que eu tenho para te dizer. Amém? E vamos deixar de querer ajudá-lo. Amém? Amém. Em terceiro lugar, diz a fidelidade, leva-te a viver a abundância de Deus. Amém? No versículo 13 diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Sabem? Esta mulher, ela deu o que tinha. Experimentou a fidelidade de Deus. Esta mulher, ela colocou à disposição de Elias o único que ela tinha. O único que ela ia consumir e morrer. Ela e o seu filho. Mas ela colocou nas mãos de Deus. E ela experimentou a fidelidade de Deus. Sabem? A Bíblia diz que a farinha e o azeite não terminaram. Sabem? Nós fomos criados para viver o melhor de Deus. Eu não sei se vocês acreditam nisto, mas nós fomos criados para viver a abundância. Nós não fomos criados. A Bíblia diz: o justo não mendigará o pão. O justo viverá pela fé. Nós não temos que mendigar o pão. Nós não temos que mendigar trabalho. Nós não temos que mendigar aquilo que nos faz falta. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. Nós temos um Deus fiel. No Salmo 18, 25 diz assim: aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostras integridade. Sabem, experimentar a fidelidade de Deus é um desafio diário. Experimentar a fidelidade de Deus não é algo que é momentâneo, não é algo que nós experimentamos quando vimos ao culto, não é algo que nós experimentamos somente quando estamos em alguma dificuldade pontual. Não, experimentar a fidelidade de Deus é um desafio diário. Nós temos que experimentar a fidelidade de Deus desde o momento em que nós despertamos até o momento em que nós dormimos. Inclusive enquanto estamos a dormir. Deus é fiel. Porque muitas coisas acontecem durante o tempo que nós estamos a dormir. Mas durante o tempo em que nós estamos a dormir, Deus está a trabalhar. Ele não dorme. Então nós temos que aprender a experimentar esta fidelidade de Deus. E o grande problema é que muitas vezes nós temos dificuldade.
criamos defesas para entender os princípios daquilo que Deus diz, os princípios daquilo que vem na palavra de Deus. E qual é o princípio aqui? Diz assim, aos fiéis te mostras fiel. Aquilo que o princípio é nós sermos fiéis para Deus ser fiel. Sabem, nós muitas vezes nós trocamos isto e queremos negociar com Deus. E nós oramos assim, Deus, se tu fores fiel, eu vou ser fiel. Se tu me deres o Euromilhões, eu vou-te dar, nem sabes o que é que eu vou construir para a tua obra. Eu já ouvi pessoas a dizer isso. Se me deres a lotaria, eu vou construir isto, e vou fazer aquilo, e vou fazer o outro. Então, se tu fores fiel, eu vou ser... Nós queremos negociar isto com Deus. Somos muito tontos. Somos muito tontos. Sabe porquê? Porque aqui o que diz é, aos fiéis te mostras fiel. Sabem, Deus, Ele não negocia connosco. Né? Para negociar nós temos o homem da padaria, em que nós vamos negociar o preço do pão. Não é? Aí é que nós... Mas Deus, Ele não negocia connosco. Deus, aquilo que é os princípios da fidelidade de Deus são inegociáveis. Deus não é homem de negócios. Então, Ele nunca vai negociar contigo. Porquê? Porque aquilo que é os princípios de Deus, eles são decretos. Eles são declarados. Quando Deus Ele declara aos fiéis, eu serei fiel, o que é que Ele está a dizer? É que para Ele ser fiel, é claro que Ele é misericordioso. Mas misericórdia não é fidelidade. E às vezes nós dizemos assim, Deus foi fiel comigo, Ele operou nisto e naquilo. Muitas vezes nós confundimos aquilo que é a misericórdia de Deus, que não te deixa passar mal, e a fidelidade de Deus. Porque a misericórdia, ela é baseada no amor. Agora, quando Deus Ele é fiel contigo, Ele é fiel porque tu és fiel. As primeiras pessoas que têm que ser fiéis somos nós. Para que Ele possa ser fiel connosco. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Sabem? Aquilo que Deus te pede, aquilo que Deus nos pede para poder viver esta abundância, é que nós temos que ser fiéis em todas as coisas que nós fazemos. Nós temos que ser fiéis no nosso tempo. Nós temos que ser fiéis na nossa comunhão, no nosso compromisso. Nós temos que ser fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, tudo aquilo que envolve a nossa fidelidade para com Deus. Nós vamos experimentar a fidelidade dEle a 100% quando nós formos fiéis. A Bíblia diz, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando Deus te dá algo, e estamos a falar dos voluntários, quando Deus te dá algo para fazer, por pouco sei, tu dizes assim, servir café está um pouquinho, não é? Mas se tu fores fiel nesse pouco, Deus te vai colocar no mundo. Servir a ceia está um pouquinho, não é? Mas se tu fores fiel naquele pouco, Deus te vai colocar no mundo. Porque tu és fiel. E se tu és fiel, Ele vai ser fiel contigo. Amém? Então vamos aprender que nós temos que parar de negociar estas coisas com Deus. Amém? Temos que parar de entender que... Temos que começar a entender que Deus, Ele quer ser fiel. Mas para isso nós temos que dar o passo. Amém? Para isso nós temos que dar o passo. Amém? Será que nós estamos dispostos a ter esta abundância de Deus? A ser fiéis naquilo que Deus nos pede? Amém? É tão importante. Amém? E quando eu estou a falar de nós vivermos a abundância de Deus, eu não estou a falar só financeiramente. Porque às vezes nós pensamos que a abundância é só financeira. Não, isto agora brota debaixo das pedras de dinheiro, não é? Era bem bom, mas não é assim. Amém. Amém? Nós às vezes pensamos que a fidelidade de Deus e a abundância de Deus tem só a ver com o problema financeiro. Mas não tem. Não tem. A fidelidade de Deus é para a tua saúde.
fidelidade de Deus é para o teu casamento, para o teu relacionamento com o teu marido, com os teus filhos, com a tua família. A fidelidade de Deus é para o relacionamento com os teus colegas de trabalho, com os teus amigos, com aqueles que estão próximos, com aqueles que estão mais longe. Nós vimos tantas vezes pessoas que estão enfermas e às vezes não entendem. E eu já ouvi isto: nós somos cristãos, eu sou fiel a Deus, eu faço isto, eu faço aquilo, e agora Deus deu-me uma enfermidade e estou muito mal. Mas será que tu estás a ser fiel em todas as coisas? Ou será que estás a ser fiel só numa parte? Porque nós somos pessoas completas. Nós somos pessoas completas. O nosso todo, a nossa fidelidade tem que ser um todo para Deus. Um todo. Amém? E está sempre relacionado. Sempre relacionado. Amém? Então temos que aprender que a abundância de Deus na nossa vida não é só financeira, mas é em tudo aquilo que nós precisamos. A abundância de Deus. Amém? Então vamos desafiar Deus a viver esta abundância. Vamos desafiar-nos a nós próprios a dar os passos necessários para nós podermos viver esta abundância. Amém? Fidelidade, obediência, amém? A confiança que nós temos. Amém? São 3 coisas tão simples que nós conhecemos, talvez de trás para a frente, e ouvimos já há muito tempo, mas são coisas que podem mudar as nossas circunstâncias. Amém? Esta mulher, ela viveu a abundância de Deus porque ela entendeu os passos que ela tinha que dar. Amém? Para com o profeta, para com Elias. Então vamos entender isto. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele quer a nossa vida e vida em abundância. A Bíblia diz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A vida de Deus em nós, ela tem que ser abundante. Senão nós não estamos a viver a vida de Deus em nós. Estamos a viver só um pouquinho. Às vezes só lapsos. Às vezes só pequenas coisas. Mas Deus não quer que tu vivas só pequenas coisas. Deus quer que tu vivas a plenitude. A plenitude da abundância de Deus. Ela é para nós. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém? Amém, Pai, nesta tarde, Deus, queremos entregar no Teu altar as nossas vidas, Deus. Queremos entregar no Teu altar o nosso coração, o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro. Deus, a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas, esposos. Deus, queremos entregar no Teu altar, Senhor, todas as coisas. Queremos declarar que tudo isso é Teu. Tudo isso nós queremos demonstrar em todas as coisas fidelidade, Senhor, para que Tu possas cumprir a Tua promessa, Senhor. Cumprir a promessa de que quando nós somos fiéis, Tu também és fiel. Tu és um Deus que não falha. Tu és um Deus que não mente. Tu és um Deus que não engana. Tu és um Deus de amor. És um Deus que te dás de Ti para cuidar de nós. Deus, mas nós queremos ver esta abundância na nossa vida, Deus. Queremos ver a abundância do Teu Espírito. Queremos ver a abundância do Teu Eu em nós. Deus, ajuda-nos e ensina-nos a viver nesta plenitude, Pai. Queremos declarar: eis-nos aqui, Senhor. Molda o nosso caráter, molda o nosso tempo, molda a nossa vida. Molda o nosso eu, Senhor, para que nós possamos, Deus, entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que Tu tens escolhido para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos a entender qual o propósito para cada um de nós. O que é que nós estamos aqui a fazer, Senhor? Queremos descobrir.
Deus, queremos que Tu nos faças entender o porquê. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, toma conta do nosso ser. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa vida, aquieta a nossa alma. Oramos, Senhor, para que nós possamos deixar de ter vidas tão agitadas, que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ouvir a Tua voz suave, como o vento, que fala mais profundo da nossa vida, que fala mais profundo do nosso ser, que fala mais profundo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos para que Tu possas passear no nosso meio. Oramos para que Tu possas, Senhor, ungir a nossa cabeça